Começando agora o terceiro vídeo do meu professor de economia. Provavelmente vocês já ouviram muito falar em textos na imprensa sobre economia as palavras neoclássico, ortodoxo, heterodoxo, mainstream e e por isso decidi fazer esse vídeo para esclarecer o significado um pouco mais preciso de cada palavra, embora isso até é muito difícil de fazer, porque não existe nem mesmo consenso entre quem escreve sobre esses assuntos na economia, sobre significado, mas esse vídeo vai ser um consolidado dos que escreveram sobre isso, o que significa cada uma das palavras. É preciso entender que são divisões distintas, divisão entre não neoclássicos e neoclássicos, e entre heterodoxos e ortodoxos se refere à metodologia. Dissidentes versus mainstream é uma divisão mais sociológica, intervencionista e liberal é uma divergência mais política. E não é bom, e muito provavelmente algumas pessoas falam de teoria econômica neoclássica, ortodoxa, mainstream, liberal e do mal como se fosse tudo a mesma coisa, e não é. Esse vídeo vai mostrar qual é a diferença. Até que acho que tudo bem falar que liberal e do mal é a mesma coisa, mas assim, tirando isso, neoclássico, ortodoxa, mainstream, liberal são coisas diferentes. Um assunto que eu já tinha falado no primeiro vídeo é a diferença entre heterodoxos e ortodoxos, é que heterodoxos são de esquerda e ortodoxos são de direita. Não é isso que define a diferença entre heterodoxos e ortodoxos. Sim, a maioria dos heterodoxos são de esquerda, a maioria dos ortodoxos são de direita. Até é possível falar que muitas vezes quem se interessa por estudar a economia heterodoxa é gente que já era de esquerda antes de começar a estudar, ou quem se interessa por economia ortodoxa, quem já era de direita antes de começar a estudar. Mas são divisões diferentes e as exceções mais notáveis são o Stiglitz, o Krugman, o Akerlof, o Roderick, o Sen são ortodoxos, e o Schumpeter, o Hayek e o von Mises eram heterodoxos, embora nesses dois últimos ainda tem um pouquinho de polêmica sobre isso que vou falar depois. Diferença básica entre ortodoxos e heterodoxos. Os ortodoxos representam a economia em modelos matemáticos, dedutivos, ou seja, o método principal dos ortodoxos é o método matemático dedutivo. Considera que em uma situação de escassez os indivíduos agem de forma racional para maximizar, ou seja, o consumidor quer maximizar o bem-estar daquilo que compra, as empresas querem maximizar os lucros, e como os donos das empresas são consumidores, na verdade tudo isso é maximização de utilidade do que consome. E todas essas decisões geram um equilíbrio, e é considerado que os agentes são tão racionais que eles consideram que cada um dos agentes considera que todos os outros agentes consideram que a economia funciona de acordo com o modelo dos ortodoxos. E então, portanto, assim, a decisão, uma conclusão mais extrema até de que se o governo aumentar o déficit público, os agentes vão começar a poupar, porque vão saber que vai vir aumento de imposto no futuro, e vai poupar para pagar esse imposto a mais. Sim, algumas premissas parecem irrealistas, mas não existe preocupação com realismo nas premissas dos modelos, desses modelos matemáticos dedutivos. Num famoso artigo de 1953 sobre a metodologia da economia positiva, o Milton Friedman já falou que é irrelevante se a premissa é realista ou não, o que importa é que o modelo consiga fazer boas previsões. E entre os ortodoxos se incluem os monetaristas, os mais notórios, os monetaristas, os novos clássicos, os novos keynesianos.
posso até, para quem não conhece muito, posso até fazer um vídeo futuramente sobre diferença entre novo keynesiano, que é ortodoxo, e pós-keynesiano, que é heterodoxo. Enquanto os pós-keynesianos querem ser mais fiéis à obra original do Keynes, os novos keynesianos eu diria que não são muito mais do que novos clássicos que consideram que existe rigidez de preços no curto prazo. É basicamente a principal diferença entre novos clássicos e novos keynesianos. E aí, por outro lado, os heterodoxos, eles se preocupam mais em entender o funcionamento da economia mais através da observação de fatos históricos do que de dedução matemática. Os heterodoxos podem até fazer alguns modelos matemáticos, mas fazer o modelo não é o fim em si, eles não têm a preocupação de descrever toda a economia num grande modelo matemático. E até como bem disse um famoso economista pós-keynesiano, heterodoxo, o Paul Davidson, que ele falou que é melhor estar vagamente certo, que é o caso que ele se considera, do que estar precisamente errado, que é aquilo que ele considera os ortodoxos. E os heterodoxos são um grupo muito grande tem um número muito grande de escolas heterodoxas. Tem os pós-keynesianos, os marxistas, os institucionalistas, feministas, schumpeterianos, e sugerem políticas diferentes, têm ênfases diferentes. Por exemplo, os pós-keynesianos dão mais ênfase à incerteza e os schumpeterianos dão mais ênfase à inovação. Mas heterodoxo não é simplesmente a negação da ortodoxia. Tem uma coisa comum entre todas essas diferentes escolas heterodoxas, que é considerar a sociedade não como uma mera soma de indivíduos, mas a sociedade como mais do que isso, e não enxergar, não fazer modelos focados no indivíduo. E um exemplo notório é o Kalec, que tem um modelo kalekiano matemático, que é aquele que fala que divide o produto em bens de consumo dos capitalistas, bens de consumo dos trabalhadores e bens de investimentos. É um modelo matemático, mas não considera indivíduos e sim classes sociais. Aí, como eu já falei rapidinho anteriormente, existe a discussão de se austríacos são heterodoxos ou não. Nessa parte de indivíduo, eles já estão mais para os ortodoxos, porque eles dão muito foco para o indivíduo, sim, e também para a maximização, mas por outro lado, eles se alinham mais aos heterodoxos e não enxergar a mesma racionalidade que os ortodoxos enxergam, e nem o equilíbrio. Aí por isso, e eles não gostam tanto assim de formalização matemática quanto os ortodoxos. E agora outra pergunta que algumas pessoas fazem: neoclássicos e ortodoxos são a mesma coisa? Aí eu respondo que mais ou menos, diria que tudo que é neoclássico é ortodoxo, mas a recíproca não vale. Ortodoxo é uma definição mais ampla, neoclássica é uma definição até mais específica, que inclui até mesmo custos crescentes, custos marginais crescentes, retornos marginais decrescentes, e por isso eles também, muitas vezes, neoclássicos são chamados de marginalistas. Aí algumas produções acadêmicas em economia podem ser consideradas ortodoxas sem ser necessariamente neoclássicas, como por exemplo a teoria dos jogos, que não tem marginalismo nela. A economia comportamental, que ficou importante bem recentemente, e é uma flexibilização da ideia dos agentes racionais. Tudo isso, teria mais a economia experimental, a economia computacional, tudo isso pode ser considerado, faz parte dentro da ortodoxia, mas não é neoclássico. E o mesmo digo em relação ao modelo ISLM, que dá para falar que é um modelo ortodoxo, porque é usado pelos novos keynesianos, mas não tem indivíduo nele.
E aí outra divergência é essa de entre dissidentes e mainstream. Faz parte do mainstream quem leciona nas faculdades de economia mais prestigiadas no mundo, quem publica nos artigos nas revistas mais bem pontuadas no mundo e quem recebe os prêmios mais prestigiados no mundo. O prêmio mais notório é o prêmio em economia em homenagem a Nobel, que você sabe não é exatamente um prêmio Nobel, mas é um prêmio importantíssimo. E aí quem não é do mainstream é dissidente. Aí geralmente os ortodoxos são do mainstream e os heterodoxos são dissidentes, mas houve exceções com o tempo. Por exemplo, tem gente que não considera a economia comportamental nem como algo ortodoxo, mas certamente nos últimos 20 anos a economia comportamental faz parte do mainstream. A chamada economia institucionalista já foi mainstream nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial. Milton Friedman, que é o grande nome da economia ortodoxa, ele não era mainstream nos anos 50 e 60. E usando esses critérios, é possível até falar que no Brasil a economia da Unicamp, mesmo heterodoxa, é mainstream, porque tem publicações em revistas importantes, tem participação em congressos importantes. E também lembrar que até 1870 a economia mainstream não era a neoclássica, e sim a clássica, até porque a neoclássica surgiu por volta de 1870. E por fim, retomando o que eu tinha falado no início, normalmente heterodoxos são intervencionistas e ortodoxos são liberais, mas isso é mais uma coisa de divergência metodológica, outra coisa de divergência política, e teve as exceções que eu falei no começo do vídeo. Tem os austríacos que são liberais, mas são heterodoxos, e alguns novos keynesianos progressistas que são ortodoxos, mas são até mais liberais do que os heterodoxos, mas são razoavelmente intervencionistas, como já mencionei, o Joseph Stiglitz, o Paul Krugman. Por fim, as referências, os autores, para discutir a diferença entre ortodoxia e heterodoxia, mainstream, dissidente, eu usei principalmente o texto do Descash, do Lavoie e do Lawson. Recomendo muito quem tem interesse nesse assunto em ler esses três textos, todos esses são muito fáceis de achar. Depois você está vendo aí no vídeo, é só anotar. E também, como eu mencionei, o texto famoso do Milton Friedman, ele defendendo os principais princípios da economia ortodoxa.